Olhando para o adventismo atual na Ucrânia, de uma igreja que tem o direito de abrir as portas de seus 812 templos a cada sábado para que seus mais de 47 mil membros possam adorar a Deus em liberdade, de uma igreja que possui uma casa publicadora que abastece o país com literatura adventista em nosso próprio idioma, e ainda conta com um canal de televisão que propaga a mensagem para todo o território nacional? É difícil imaginar que num passado não tão distante, o cenário era completamente diferente. A Igreja Adventista na Ucrânia tem raízes alemãs, mas sua história começou séculos antes. No final do século XVIII, a imperatriz Catarina a Grande abriu as portas do Império Russo para a imigração. Milhares de alemães iniciaram seus assentamentos às margens dos rios Volga e Dnieper, na época partes do Império e hoje territórios ucranianos. Os alemães trouxeram para seu novo país sua cultura, língua e religião e mantinham suas próprias colônias em território russo. Ou seja, de certa forma, a Alemanha nunca deixou de ser sua pátria. Tanto que mesmo os filhos dos imigrantes que já nasciam em solo russo eram chamados de russos alemães. Os imigrantes alemães eram católicos ou protestantes, e isso permitiu que a mensagem adventista tivesse um apelo mais determinante sobre eles, pois tinham o direito de escolha, o que não acontecia com os ucranianos e com os russos, sobre quem pesava a mão da Igreja Ortodoxa. Antes da Revolução Comunista de 1917, a religião fazia parte da identidade nacional. Até então, a Igreja era ligada ao Estado, e o Tsar, que era o imperador russo, era quem indicava os líderes da Igreja. Havia punições legais para quem se aventurasse a persuadir qualquer membro da Igreja Ortodoxa e também para quem ousasse se converter. Aqueles que deixassem a Igreja teriam suas propriedades confiscadas e seus filhos arrancados da família para serem criados pelo governo. Porém, para os pregadores, a punição era mais severa. Eles seriam enviados à Sibéria pelo resto de suas vidas, num frio de menos 50 graus e com condições desumanas. As prisões na Sibéria eram praticamente uma condenação à morte. Alguns historiadores cogitam a tese de que quando a imperatriz Catarina abriu as fronteiras do império para a imigração, sua real intenção era quebrar o monopólio da igreja. Mas com o fim do império, quando os bolcheviques tomaram o poder, aí o caminho foi aberto para a extinção da religião. A Constituição Soviética de 1918 estabelecia um ano de trabalho forçado para quem desse educação religiosa a uma criança. Afinal, o objetivo do governo comunista era criar um Estado sem a figura de Deus e sem a esperança que a Bíblia oferecia. Tornou-se um crime ensinar religião em qualquer reunião que tivesse um mínimo de 3 crianças abaixo dos 18 anos de idade. Mas quando Stalin começou a governar em 1928, as coisas pioraram. Ele baixou um decreto que proibia que as crianças recebessem instrução religiosa. Mas antes da Revolução,
os russos alemães estavam a salvo de muitas dessas restrições. Por isso, os primeiros adventistas da Ucrânia não eram ucranianos e nem russos, eram alemães. A mensagem adventista chegou em nosso país através da palavra impressa. Mas os primeiros folhetos, as primeiras revistas e os primeiros livros adventistas estavam em alemão e eram destinados às colônias dos imigrantes. Por isso, já no final dos anos 1800, há registro dos primeiros conversos em nosso país. O primeiro missionário enviado pela Associação Geral foi o alemão Louis Conrad, um alemão que se tornou adventista nos Estados Unidos, estudou no colégio de Battle Creek e, junto com Gerhard Packer, arriscou a vida, sofrendo perseguição e encarceramento para estabelecer as primeiras comunidades adventistas na Ucrânia. Conrad via na imigração alemã do século XVIII uma providência divina para que a Igreja Adventista pudesse florescer naquela região. Durante muito tempo, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja na Ucrânia precisou se reunir em segredo. Para que a mensagem pudesse ser guardada e propagada, os fiéis precisaram usar a memória e a criatividade. Mesmo que a Bíblia e a literatura adventista não pudessem ser impressas em nosso idioma, elas foram memorizadas, escritas a próprio punho e mais tarde datilografadas. Até a queda da União Soviética, a vida dos adventistas foi de muita luta, humilhação e sofrimento, mas ao mesmo tempo de uma paz que nenhum poder humano poderia eliminar. Já que nós não trabalhávamos no sábado, nós tínhamos que compensar de alguma forma, ou seja, tinham normas. Se me davam 10 hectares para plantar, eu tinha que fazer de alguma forma. Então, se eu não trabalhasse no sábado, eu tinha que compensar esse trabalho durante a colheita de outono. Como existiam várias pessoas que trabalhavam no final de semana, meu esposo e meu filho levantavam cedinho aos domingos para trabalhar, para conseguir dar conta do trabalho não realizado no sábado. E então eles voltavam para casa. Assim era a nossa vida. O trabalho para observar o sábado era custoso. Meus avós precisavam compensar o dia que faltavam na fazenda do governo, mas também deixavam de receber o pouco dinheiro ganho pelo dia não trabalhado. Em outras palavras, eles literalmente pagavam por sua fidelidade a Deus. Mas sua principal preocupação não era o custo financeiro, mas a ameaça à família. A nossa preocupação era com nossos filhos. As crianças sempre corriam quando as autoridades chegavam na igreja. Era só as autoridades chegar que as crianças fugiam imediatamente. Aqui na nossa vila, as autoridades não levavam crianças embora, mas em outros lugares, as autoridades levavam as crianças para um orfanato. O seu avô trabalhava como relojoeiro. Ele consertava relógios e tinha muitos anos de experiência. Ele trabalhou por cerca de 35 anos como relojoeiro. Mais tarde, ele chegou a ter outros empregos. Ele foi uma pessoa muito amada nesse trabalho. O chefe dele era judeu, então ele tinha o sábado livre e não tinha consequências no trabalho dele. Ele sempre foi muito competente e era muito respeitado por isso. Mas, infelizmente, não poderia crescer profissionalmente. Várias pessoas cresciam, viravam gerentes, abriam empresas, subiam de cargos. Mas o Dedushka permanecia um simples relojoeiro. Pelo fato dele ser cristão, ele não podia entrar em um partido nem ser comunista. E para ser gerente, precisava ser um comunista. E ele não era nada disso. Fora isso, já nos anos 90, não havia mais uma perseguição muito forte. Meu pai trabalhava muito, chegava do trabalho, comia alguma coisa bem rapidinho e, junto com a minha mãe, ia fazer visitas missionárias.
E mesmo sendo difícil, a igreja crescia muito naquela época. Tinha vistorias e inspeções, e as crianças eram tiradas das igrejas pelas autoridades. No dia de ação de graças, a igreja estava decorada bem bonita. E as crianças estavam participando também. E elas estavam com suas fantasias. De repente, vimos que a polícia estava chegando. Os adultos rapidamente pegaram as crianças e as esconderam em uma salinha pequena e bem escura. E nós ficamos lá, quietinhos. A polícia então entrou na igreja, preencheu os relatórios e foram embora. E nós saímos do quarto escuro, continuamos o culto. Como crianças, nós sabíamos que precisávamos nos esconder, fugir e nos proteger. Porque se descobrissem que nós estávamos na igreja, nossos pais perderiam a custódia de seus filhos e poderiam ficar até 10 anos presos. Assim que era na nossa época. Não era nada fácil. Mas mesmo assim, os jovens eram muito participativos e positivos. Nós gostávamos das amizades, de estar na igreja. Nós aprendíamos a tocar instrumentos, participar dos cultos, sempre de olho na janela, para ver se tinha alguém vindo, alguém chegando, porque era crime uma criança ser encontrada na igreja. Mas a perseguição religiosa não se restringia aos cultos. Na escola, os filhos dos cristãos também eram alvos de punição. Sim, ela queria muito fazer medicina, queria muito. Era um sonho que ela tinha. Ao sair do ensino médio, foi escrita uma carta de recomendação para ela. E na carta, eles poderiam ter escrito que ela estava crescendo em uma família cristã. Isso seria o justo, mas eles a chamaram de crente. Escreveram que ela era crente e colocaram um selo. E com essa recomendação, ela não conseguiria entrar em nenhuma faculdade. Eu fui até o ex-diretor da escola, que era um amigo. Fui perguntar para ele por que a administração estava sendo tão injusta com minha filha. Ele era um professor aposentado e ele foi na escola para interceder. Ele foi falar direto com o diretor. Ele explicou toda a situação e o diretor concordou que o que estava sendo feito era injusto. Mas a orientadora falou que eles queriam fazer dela um exemplo, para ninguém seguir na fé. Isso tudo foi para que os outros crentes tenham medo, para que seguissem o comunismo. Essa foi a resposta dela. Eu estava com muita pena da minha filha. Essa recomendação foi reescrita. E mesmo assim, não foi possível ela entrar em nenhuma faculdade. Ninguém a aceitaria. A vida era assim. A orientadora era muito teimosa. E o diretor também. Nós lemos a carta reescrita. Lemos a carta e eu disse para eles que a vida dela seria igualmente boa, com ou sem faculdade. Minha filha iria conseguir superar aquele problema. A minha professora encorajava as outras crianças a praticarem bullying comigo, a rirem de mim. Tudo isso porque eu era crente. Eu era uma boa aluna. Só que os professores diminuíam minhas notas para me envergonhar e tentar me fazer recusar a fé. Uma vez eu levei para a escola um caderninho, copiado à mão com letras de músicas. E a professora viu o caderno e começou a ler para todo mundo. As músicas eram sobre Deus, sobre o amor de Deus. E isso foi motivo para todos rirem de mim. Para que as reuniões da igreja pudessem acontecer, para que os adventistas pudessem se encontrar e adorar a Deus em comunidade, os fiéis precisavam de grande empenho e sacrifício. Muitos tinham que caminhar longas distâncias para chegar até os locais das reuniões e se esconder no caminho para driblar a perseguição policial. Atravessando essa floresta aqui, tem uma estrada que liga Kiev a Odessa, então era muito fácil para as pessoas chegarem aqui de qualquer lugar. Mas como era muito perigoso se reunir abertamente,
Os líderes então chegavam em pequenos grupos, 1, 2 ou 3 pessoas. Eles iam chegando na nossa casa. Se alguém chegasse mais cedo durante o dia, eles aguardavam dentro da floresta e, se era inverno, tinham que esperar mesmo com o frio de uns 15 graus negativos. Quando era verão, começava a escurecer cerca de 9 horas da noite. Então, pouco a pouco, um por um, eles começavam a chegar em casa. Alguns atravessavam a floresta por aquele lado, outros escolhiam um caminho diferente. As reuniões eram feitas na nossa casa. Elas começavam lá pelas 10, 11 horas da noite. Realizávamos o pequeno grupo. Bem cedinho, cerca de 5, 6 da manhã, sua avó dava comida para todos. E da mesma maneira que eles chegavam, eles voltavam para suas casas. Então a sua avó cozinhava a noite inteira, servia todo mundo, limpava tudo. E cerca de 6, 7 da manhã, ela já ia para a fazenda coletiva e seu avô também. E assim, eles conduziam as reuniões dos anciãos e pastores. Mas apesar das dificuldades, as reuniões aos sábados eram um bálsamo. Era ali que a esperança de ver Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus era alimentada. Eram nessas reuniões que as famílias podiam aprender sobre o sacrifício de Jesus e cantar hinos de gratidão ao Salvador. A cada semana, nesses momentos de comunhão com outros irmãos, meus familiares e amigos em Cristo podiam sentir o gosto da liberdade. O sopro do perigo sempre estava presente, mas a proteção do céu era sentida pelos fiéis, e através de experiências de perseguição e de livramento, eles tinham a confirmação de sua fé. Uma vez, meu esposo foi realizar uma Santa Ceia em uma igreja. Lá, eles gostavam muito de cantar hinos do inário. Estava lá um membro que cantava muito bem e até ajudava o coral. E ele tinha uma irmã que também cantava. Anatoly entrou, cumprimentou os irmãos e começaram o culto. O irmão então começava a puxar o hino, mas a música não dava certo. Eles tentavam e não conseguiam. A irmã também tentou e não conseguiu. Tentaram cantar várias vezes, mas nada deu certo. Anatoly então resolveu realizar a Santa Ceia e não cantar. Foi realizada então a Santa Ceia e logo após o fim da programação, uma vizinha veio até nós. Ela contou que os agentes da KGB estavam caminhando na estrada e se perguntando: de onde está vindo essa música? Eles procuravam o lugar de onde vinha a música, mas a música logo parava. A vizinha contou que os guardas ficaram cerca de 1 hora procurando o lugar. Foram de casa em casa tentando escutar. Eles até perguntaram para a vizinha se ela sabia de onde o som vinha. E ela contou que um dos vizinhos comprou um rádio que estava quebrado, que ficava ligando e desligando. E os agentes acreditaram e foram embora. Enquanto os adventistas se reuniam em segredo, havia o risco de serem capturados pela polícia. Porém, o perigo era muito maior quando as pessoas precisavam fazer a demonstração pública de sua fé através do batismo. Como não havia igrejas com tanques batismais, os batismos eram feitos ao ar livre, em lagos, tanto em dias de sol como em dias de neve. Além das condições climáticas que colocavam em risco a própria saúde dos pastores e dos conversos, os adventistas tinham que ser extremamente cautelosos durante essas cerimônias, pois se fossem vistos ou denunciados, seriam certamente punidos. Mas isso não os intimidava. Eles desejavam de todo o coração abraçar a verdade encontrada a qualquer custo. Hoje é uma tarde bonita de verão. Estamos perto de um lago
E aqui, há 37 anos, eu e meu marido fomos batizados. Chegando aqui, bem distante da vila, nós trouxemos um violão e cantamos baixinho. Claro que mais perto da vila isso nunca poderia acontecer. Mesmo assim, cantávamos depois do batismo, pois agora nada nos preocupava mais. Bem quietos, entrávamos na água para não chamar a atenção de qualquer pessoa que poderia estar ali por perto, como por exemplo os pescadores. E assim fomos batizados. Em algumas regiões da Rússia, quando tinha muitas pessoas querendo se batizarem no inverno e a água estava congelada, eles abriam um buraco no gelo e simplesmente cortavam o gelo. E lá eram batizadas essas pessoas. Apesar da geada, apesar da neve, da água gelada, as pessoas eram batizadas fazendo um compromisso com Deus. Se nós fôssemos descobertos, o pastor poderia ficar até 10 anos preso. Os jovens teriam consequências no trabalho e teriam multas. Alguns de nós tinham menos de 18 anos, o que poderia trazer problemas para os nossos pais. Mas nos anos 90, uns 20 anos depois, neste mesmo lugar, esteve um coral, junto com uma orquestra, cantando e tocando, celebrando o batismo de vários jovens livremente. O ano de 1991 ficou marcado pelo dissolvimento da União Soviética. Contudo, as marcas do comunismo estavam gravadas na cultura do meu povo. Apesar de um crescente desejo por independência, os ucranianos precisavam trilhar um longo caminho para entender e experimentar algo que até então não conheciam: a liberdade. Mas pelo menos agora o caminho estava aberto. Quando a União Soviética caiu, chegou o pastor Lee Huff, junto com outros evangelistas americanos. Nessa época foram batizadas cerca de 400 pessoas. Eles trouxeram um caminhão cheio de Bíblias. Infelizmente, eu não consegui registrar esse momento, porque eu não tinha uma câmera. Mas eu vi o meu pai chorando. E quando ele segurava um pacote enorme de Bíblias, eles estavam descarregando o caminhão e ele estava chorando, falando que sonhava com esse momento por toda a sua vida. E tinha certeza que iria chegar o tempo em que cada um teria sua Bíblia. Ele estava muito emocionado, porque o momento finalmente tinha chegado. Para mim, isso resume o que é a nossa esperança. Falamos que Jesus vai voltar em breve. Acreditamos nisso. E quando Ele voltar, também teremos lágrimas nos olhos, pois será um evento que não esperamos em vão. E eu agradeço muito ao meu Pai por essa esperança. Quando Lee Huff chegou em Lugansk, ele estava pregando e trouxe um caminhão de Bíblias. Eu tinha uma Bíblia bem antiga. Naquela época, era muito difícil comprar uma Bíblia. Quando eu cheguei no lugar onde estavam descarregando o caminhão, eu vi todas aquelas Bíblias, uma em cima da outra. E eu chorei sem parar. Nunca tinha visto tantas Bíblias juntas. E eles me mostravam as Bíblias grandes, com fontes grandes, lindas. E eu chorei por um tempo, sem conseguir sair do lugar, olhando as Bíblias. A palavra que tinha sido escondida, guardada na barra das vestimentas, memorizada e compartilhada de modos tão peculiares, agora poderia livremente ser aberta nas casas das pessoas.